Graça e paz, Igreja do Deus vivo. Com grande alegria que nós retornamos à casa do Senhor nesse dia. E desta feita, em culto solene, aonde nós estamos louvando, adorando o nome do Senhor. E também vamos ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco aqui presente, você que nos assiste aí pelas redes da Igreja Presbiteriana da Glória, você que está agora neste momento nos assistindo, você que vai nos assistir em algum outro momento, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Por isso, neste momento, eu quero convidar você que está aqui presente, vamos nos colocar em pé mais um pouquinho, e desta feita vamos abrir a palavra do Senhor, lá no capítulo 24 de Salmos. Salmos, capítulo 24, onde Davi vai falar da vinda do Rei da Glória. E nós vamos falar sobre esse tema nesta noite, a glória do Rei da Glória. Salmo de número 24. Estarei lendo, os irmãos poderão nos acompanhar nesta leitura. Salmo de número 24, todo o salmo, até o versículo 10. Nos fala assim a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor, Tu nos permitiu lermos a Tua palavra. Agora, Deus, fala aos nossos corações. Que Teu Espírito nos dê o discernimento e que cada coração receba, Deus, a Tua palavra na proporção exata, na medida exata, de acordo com a necessidade de cada um de nós nesta noite. Muito obrigado, Deus, por ter nos conduzido até este santo lugar. E agora estamos aqui, Deus, na Tua presença, aguardando o que o Senhor irá falar conosco. Então, nos ajude, fale, ministre conforme a Tua vontade, na autoridade do Espírito Santo sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Poder sentar, amados e queridos irmãos. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Assim que Davi termina o Salmo 24. E o tema proposto para essa noite é a glória do Rei da Glória. O Salmo de número 24, irmãos, Salmo de Davi, é um cântico de triunfo, um cântico de vitória. Um cântico que exalta a soberania de Deus. E exalta a soberania de Deus, como nós percebemos logo nos primeiros versículos, como Criador de todas as coisas. Dono, aquele que possui em suas mãos todas as coisas, visíveis e invisíveis. Este é o Deus, e é o Deus Criador e o Rei da Glória. O Salmo 24, salmo que Davi escreveu, foi provavelmente escrito por Davi durante a celebração, naquele momento que está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 6, a celebração da transferência da Arca do Senhor, a Arca da Aliança para Jerusalém, como é descrita lá em 2 Samuel, capítulo 6. Esse evento em especial marcou um momento significativo de grande importância na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, pois ali simbolizava a presença de Deus e a presença sendo agora estabelecida no centro da vida da nação de Israel. Davi traz de volta a Arca da Aliança,
A arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo. E a linguagem do Salmo, especificamente do Salmo 24, ele fala menções sobre portas levantadas, fala também o Rei da Glória entrando. E parece aqui que ele está refletindo uma cerimônia assim triunfal, uma cerimônia de vitória, uma cerimônia que não poderia dar um outro tema a não ser um rei que triunfa sobre os demais reis, um rei que triunfa sobre os seus inimigos. Então, ali Davi está pensando na vitória, um cerimonial de triunfo, de vitória. E possivelmente quando a arca foi levada ao Monte Sião, ele declara que naquele momento Deus estava vencendo e venceria sobre todos os seus inimigos. Isso situaria a composição do Salmo ali no período inicial, logo no início do reinado de Davi, quando ele ali consolidava a sua autoridade e centralizava o culto ao Senhor em Jerusalém, a cidade santa. Embora não haja uma data exata, o contexto pelo qual, quando Davi escreveu, compôs o Salmo 24, leva em torno de 1000 anos antes de Cristo, quando Davi reinava como rei de Israel, logo no início ali do seu reinado. Ele nos convida, Davi escrevendo o Salmo 24, nos convida a refletir sobre quem é digno também de estar na presença de Deus. E quem está na presença de Deus, quem é digno de contemplar a majestade do Senhor, esse Senhor que cremos que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Quando nós olhamos para o Salmo 24, logo no primeiro versículo e no versículo 2, nós vamos ver Davi declarando a soberania de Deus sobre toda a terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. Ou seja, Davi está dizendo que todas as coisas que estão diante dos nossos olhos, perceptíveis diante de nós, tudo isso tem um dono, tem um senhor, tem um proprietário. Ele está dizendo que é Deus. Deus é o dono de tudo. E por que que Deus é o dono de tudo, segundo Davi? Simplesmente porque Davi tem na sua fé, homem segundo o coração de Deus, o princípio que Deus criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, tudo é de Deus, ou seja, tudo que existe pertence a Deus. E acredite, inclusive eu e você. Davi também vai registrar no Salmo 24, nesse primeiro capítulo, a criação do mundo, que revela não somente o poder de Deus, o poder que Deus tem sobre todas as coisas, mas que também Ele estabelece diante de todos nós a sua soberania. Foi Ele que estabeleceu todas as coisas. Ele que criou todas as coisas, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio poder. E Davi tinha consciência do poder desse Deus, da soberania desse Deus, do poder criador desse Deus. E ele, quando sendo rei de Israel, também ele conseguia entender que ele também era de Deus e para o Senhor. O seu governo era de Deus, o seu triunfo era de Deus, tudo vinha da própria mão do Senhor sobre a sua vida. Por isso que ele coloca o Senhor como Deus soberano, como Deus que tem o domínio perfeito de todas as coisas. Logo, o que nos cabe pensar e admitir que nós somos mordomos do que pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. E nós somos mordomos de tudo isso que está em nossas mãos, que pertence ao Senhor. Muitas vezes nós não temos o discernimento disso. Muitas vezes nós somos traídos pelos nossos próprios pensamentos, porque acreditamos que nascemos, crescemos e aí conquistamos todas as coisas. Mas Davi também nasceu e cresceu e conquistou muitas coisas também. Mas ele diz que todas as coisas que ele conquistou é de Deus. E Deus o colocou em suas mãos para que ele fosse mordomo desta coisa, cuidasse dessas coisas, administrasse essas coisas como para o Senhor.
Assim deve ser o nosso pensamento nos dias de hoje. Todas as coisas que Deus tem permitido que cada um de nós venhamos a conquistar é do Senhor e para o Senhor. E quando essas coisas estão em nossas mãos, precisamos perceber que somos mordomos do Senhor. E essas coisas precisam ser, sim, administradas conforme a vontade do Senhor. Isso nos chama a responsabilidade de administrar bem os recursos e os pertences ao Senhor e honrar o Criador em todas as áreas da nossa vida. Esse é o discernimento de Davi quando compõe o Salmo 24. Mas também diante desse contexto da soberania de Deus, do poder que Deus tem de criar todas as coisas, conforme a palavra de Deus narra lá no 1º e 2º capítulo de Gênesis, Davi também faz uma pergunta no Salmo 24. Uma pergunta que ele mesmo responde, mas uma pergunta que nós precisamos também responder a este Rei da Glória, ao nosso Senhor Deus. Lá no versículo 3 e 6, ele começa a dizer assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, ele fala primeiro, quem há de subir no monte do Senhor? Eu acredito que essa é a parte mais fácil. E acredito que muitas vezes nós chegamos ao monte do Senhor. E acredito que muitas vezes estamos diante do Senhor. Quer seja por uma vontade voluntária de adorar, glorificar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Quer seja também diante de uma vontade que temos uma necessidade e queremos ver o agir de Deus de forma poderosa sobre aquele assunto, aquela situação que por acaso estamos vivenciando. Então, corremos para o monte do Senhor, nos posicionamos diante do Senhor. Mas uma coisa é subir para o monte, outra coisa é ficar no monte, permanecer no monte. Quem há de permanecer no seu santo lugar? E quantos que conseguiram já subir até próximo de Deus, mas não conseguiram ficar e permanecer na presença de Deus? E ele continua dizendo no versículo 4, e respondendo essa questão: quem permanece no monte do Senhor, diante do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele estabelece esse parâmetro. E ele responde. Então os versos apresentam os requisitos para entrar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Mãos limpas, coração puro, sinceridade, fidelidade. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 8, quando ele fala das bem-aventuranças, o versículo 8, o próprio Jesus diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Chegar à presença de Deus, irmãos, acredito que todos nós podemos chegar, mas permanecer na presença nos requer um comportamento diferenciado daquele comportamento deste mundo tenebroso. Precisamos chegar diante do Senhor com o coração limpo. Também Davi, no Salmo 24, ele retrata a necessidade que o homem tem da graça do Senhor Deus, da fidelidade de Deus, do favor de Deus. Reconhecemos que por nós mesmos não podemos alcançar tal padrão de permanecer na presença de Deus. Se olharmos o que Paulo escreve em Romanos 3, 23, podemos ter uma admissão do porquê, se não era a graça do Senhor, o favor de Deus para conosco, nós não conseguimos permanecer na presença de Deus, porque Paulo diz lá: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, apenas em Cristo podemos ser purificados e habilitados a entrar na presença de Deus. Por isso que nós dependemos desse favor de Deus. E Davi retrata a graça do Senhor Jesus. E ele também registra que a bênção prometida sobre nós está de fato alicerçada na nova aliança do Senhor Deus para conosco. E estão direcionados para aqueles que buscam a Deus com sinceridade de coração. Estes sim receberão do Senhor a bênção e viverão diante da justiça do Senhor.
Davi também, irmãos, no Salmo 24, ele vai trazer à nossa memória a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 24 também retrata a vinda do Senhor Jesus, a glória do Rei da Glória, ou seja, é um salmo messiânico. 1000 anos antes do nascimento de Cristo, Davi já direcionava esta glória ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus. E no versículo 7 a 10 ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E ele responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele encerra o salmo dizendo: quem é este Rei da Glória? E ele apresenta ao povo de Deus e apresenta aos nossos corações o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele retrata aqui, irmãos, a majestade do Rei. Deus é exaltado como Rei da Glória. Deus é exaltado como poderoso na batalha. Aqui vemos de forma nítida e clara uma antecipação profética de Cristo, da vitória final do Senhor Jesus sobre todas as coisas, como Rei vitorioso. E você vai perceber isso lá no capítulo 19, versículo 11 e 16, como João, ali escrevendo o Apocalipse, declara que Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Ali João vai narrando: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas em um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido como um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, como vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá como cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o clamor das portas abertas, das portas eternas, portas que se levantam e simbolizam a recepção de Deus em sua plenitude, em toda a sua glória. Para nós isso aponta para a recepção de Cristo em nossos corações e também em nossas vidas. Quando Davi fala sobre esta exaltação das portas abertas, podemos também visualizar essa entrada triunfal do Senhor Jesus uma semana antes da sua morte em Jerusalém. Podemos também perceber nessa linguagem de Davi, quando o Senhor Jesus sobe aos céus, é assunto aos céus, após a sua ressurreição, ele é recebido como Rei da Glória, na plenitude da sua glória nos céus. Davi também leva para o final de todas as coisas, onde Deus, através de Jesus Cristo, vai estabelecer o seu reino por toda a eternidade. Este é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E as portas são abertas, são levantadas, para que este Rei da Glória entre de forma triunfal e triunfante sobre todos e sobre tudo, em favor do seu povo, porque ele vem com justiça julgar todas as nações. E também podemos perceber isso quando nós percebemos que o Senhor Jesus entra no coração do homem pecador. Ele entra triunfante, porque ele já venceu na cruz a morte e venceu levando sobre si todos os nossos pecados. É como se o Senhor Jesus abrisse a porta dos nossos corações e ali entrasse triunfantemente para morar para todo sempre, nos fazendo mais que vencedor, semelhante a Ele, e sendo nós também glorificados no nome dEle para todo sempre. Nós somos aqueles que têm Jesus no coração, poderemos nos considerar como portas abertas da ação plena, da graça irresistível do Senhor Jesus em nossas vidas, sendo nós ainda pecadores, mas agora agraciados pela salvação em Cristo Jesus.
Ó Senhor, que isto venha acontecer sempre em nossas vidas, para que possamos ver essa ação poderosa, triunfante do Rei da Glória, da pessoa do Senhor Jesus, em nossos corações todos os dias. Ele reina soberanamente e certamente entrará triunfantemente entre todas as nações. E eu caminho para encerrar, irmãos, fazendo algumas aplicações práticas sobre esse texto do Salmo 24, sobre a glória do Rei da Glória. Primeiro, como Davi diz, vamos reconhecer a soberania de Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor como Criador de todas as coisas. Mas também confie no Senhor como sustentador de toda a sua existência. Confie no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece estar incerto na nossa existência. Há um ditado popular que muitas pessoas às vezes citam como se estivesse na Bíblia. Não está, mas poderia estar. Que revela assim de uma forma singular a soberania de Deus sobre todas as coisas. Creio que você já ouviu essa frase assim: não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E creio que você já deve ter ouvido que alguém fala assim: está escrito na Bíblia. Não, não está, irmãos. Essa frase não é bíblica, mas poderia estar. Porque revela o controle de Deus e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Inclusive aquelas mais simples, como o cair de uma folha de uma árvore. Deus tem o controle disso. Deus tem total autoridade de permitir ou não que uma folha caia. Esse é o pensamento da soberania de Deus, do domínio de Deus sobre todas as coisas. E nós, como servos e servas do Senhor, filhos de Deus, também temos esse controle perfeito da ação de Deus sobre as nossas vidas. Nada acontece nas nossas vidas se não for por permissão de Deus. E quando é pela permissão de Deus, Ele mesmo se apresenta como escudo e protetor da nossa existência. Ele é o Deus que nos conduz em toda e qualquer situação, mesmo aquelas situações que não pareçam estar tão confortável para nós, mas está confortavelmente nas mãos do Senhor, e Ele tem total controle perfeito da situação. Davi nos leva a pensar e crer nesta soberana vontade de Deus, esse poder de Deus, de ter nas suas mãos o controle de todas as coisas. E nós vamos viver momentos que vamos precisar muito em crer que Deus tem o controle perfeito de todas as coisas. Segunda aplicação que eu falo, irmãos. Subir ao Monte Santo do Senhor, como já falamos, muitos conseguem. Mas permanecer no Monte Santo do Senhor, diante do Senhor, poucos se fazem presente. Fica aqui uma orientação. Examine sua vida à luz da santidade de Deus. Examine a sua vida somente em Cristo, tendo como referência a pessoa de Cristo. Assim podemos ter mãos limpas e coração puro. Não nivele a sua existência diante de homens pecadores, mas venha equilibrar a sua existência diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E não se deixe enganar. É necessário para permanecer na presença de Deus e diante de Deus a santificação, vida santa. As Escrituras nos revelam isso. Mas muitas vezes os bons costumes da sociedade, que muitas vezes nos atrai, que muitas vezes também é nociva a nossa santificação, muitas vezes isto nós passamos a praticar e esquecemos de viver a santidade diante de Deus e dos homens. Por isso que Davi é tão contundente, tão forte, quando ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele está dizendo assim: olha, para permanecer diante de Deus é necessário vida santa. Vida santa. Nós temos visto hoje muitos conceitos de como permanecer diante de Deus.
E temos visto muitas heresias sendo faladas como se fosse verdade de Deus. E muitos têm sido sucumbidos por essa falsa verdade que tem sido colocada diante de nós, que não é algo novo diante de nós. Quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para os nossos pais lá no Éden, nós vamos ver um retrato disso. Uma coisa era estar no Éden, de fora pura, perfeita e santa, e diante de Deus todos os dias. Mas quando os homens caem naquela tentação, caem na narrativa do próprio Satanás, ali diante da serpente, eles não resistem e caem no pecado, e sofremos a consequência disso. Os nossos pais não conseguiram permanecer de forma santa na presença de Deus, porque deram ouvido a uma narrativa muito próxima de uma verdade, mas que era plenamente mentirosa. E isso os fizeram se distanciar da presença de Deus. Então, traga na sua vida, exclusivamente, sem medo, as orientações e as práticas que nos levem a uma vida santa. Aí sim poderemos permanecer na presença de Deus. Terceira aplicação que eu trago aos nossos corações. Viva com um coração rendido à majestade de Cristo. Somente a Cristo. Ele merece a nossa adoração. E junto com a nossa adoração, só Ele merece o nosso serviço. E junto com a nossa adoração e serviço, só Ele merece a nossa obediência. Então, adore o Rei da Glória. Glorifique o nome do Senhor em tempo e fora de tempo. Viva com o coração rendido ao Senhor Jesus. Não tenha receio, não se envergonhe de se prostrar diante do Senhor todos os dias da sua vida, quer seja lá no secreto da sua existência, quer seja publicamente, se posicione adorando o Rei da Glória diante dos homens. Porque Jesus, Ele é a luz do mundo. E nós somos discípulos da luz de Cristo. E nós, como símbolos desta luz, neste mundo tão em trevas, precisamos a cada dia se manifestar e nos render a essa majestade diante dos homens, para que as pessoas possam ver em nós essa luz que brilha, que é Jesus. E a última aplicação, irmãos, que temos, é que precisamos anunciar o Rei da Glória. Este Rei da Glória vai entrar pelos portais eternos, para todo sempre. E a grande pergunta é, quem estará com Ele nesta entrada triunfal nos portais eternos? Assim como o salmista, o grande rei Davi, proclama a glória do Rei, devemos anunciar a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. E para que o mundo perceba e conheça esse Deus soberano sobre todas as coisas, é necessário que o povo de Deus anuncie este Rei. E anuncie este Rei como Rei vencedor. Anuncie como esse Rei, um Rei triunfante, um Rei vitorioso das batalhas. Um Rei que tem controle de todas as coisas. Um Rei que tem justiça em suas mãos. Um Rei que de fato governa plenamente todas as coisas. E que um dia voltará. E todo olho verá a sua entrada triunfante e gloriosa nos portais eternos para todo sempre. E junto com eles, aqueles que não somente subiram no Monte Santo do Senhor, mas também que permaneceram diante dele em toda a sua existência. Estes, de fato, permaneceram com o coração puro, com as mãos limpas, na prática da justiça, e como prêmio dessa aproximação santa, pura e perfeita diante de Deus, entra com o Rei da Glória, de forma sublime e tremenda, impactante, diante de todas as nações, junto com Ele, triunfantemente, para todo sempre, da nossa eternidade com Ele. Por isso, igreja do Deus vivo, é tempo de anunciar o Rei da Glória, porque os portais já estão sendo abertos
para que este rei entre triunfantemente e junto com ele todo o seu povo que permanece ao seu lado para todo sempre. Portanto, concluindo, o Salmo 24 nos conduz a um louvor profundo ao Rei da Glória. Ele nos lembra que Deus é soberano, que sua santidade exige pureza, mas que em Cristo podemos entrar na presença do Senhor e desfrutar da sua glória. Que este salmo, que esta palavra, que esta mensagem nos inspire a viver com reverência, nos inspire a viver com gratidão diante do Rei dos Reis, o nosso Senhor da glória. Amém? Você está preparado para entrar junto com o Rei dos Reis nos portais eternos? Você já se fez essa pergunta? Como é que estão as suas mãos? Como é que está o seu coração? O que você tem verbalizado desse Rei da Glória? Como é que está a sua vida com Deus, meu irmão e minha irmã? Como está o seu louvor, a sua adoração a esse Deus? Como está a sua vida com Deus? Esse Deus que tanto apreciamos nas Escrituras, um dia Ele estará diante de nós, para todo sempre. Então prepara-te, ó Israel. Prepara, povo de Deus, para encontrar com o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? E eu termino usando a mesma resposta que Davi usou no Salmo 24, versículo 10. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Que seja o Rei do seu coração, da sua vida e da sua existência. Amém?